Fala pessoal, tudo bem? Olha só, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho, ou dar continuidade um pouquinho sobre o nosso conceito de automação, tá? É sempre importante trabalhar o tema de conceito da automação. Assim, quando a gente começa a discutir, você fixa na sua cabeça e aprende melhor sobre automação industrial, tá? Então, se você está interessado em conhecer mais sobre automação, se você quer bombar a sua carreira com automação industrial, fica no vídeo até o final e bora lá. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao conceito de automação, tá? Eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC, e nesse canal vocês já sabem, a gente discute os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0. Canal onde a gente está sempre trazendo conteúdo para aquele que está iniciando no mundo da automação, para aquele que já trabalha com automação, para aquele que quer ser mais experiente, ou seja, quer avançar ainda mais no conhecimento de automação num alto nível. A gente traz material para todo mundo aí, é um canal muito diversificado, mas sempre voltado para a automação industrial, porque a automação industrial não é que ele vai ser o futuro, ele já é o presente e vai com certeza tomar conta de todo o mercado aí de tecnologia no futuro, né? Por que eu falo tomar conta? Porque as empresas que ainda são pequenas, tá certo? As empresas que ainda são pequenas, elas vão acabar investindo em automação porque elas precisam disso para sobreviver. Bom, no vídeo de hoje, que é sobre conceitos de automação, eu quero falar um pouquinho sobre automação industrial. Na verdade, eu não quero nem trabalhar só no tema automação industrial, mas eu quero falar hoje, pelo menos, nessa primeira aula nossa, nesse primeiro bate-papo nosso aqui em conceito de automação, numa automação mais abrangente, né? Ou seja, com uma perspectiva um pouco maior de automação, né? Porque a gente fala muito sobre automação industrial. Por quê? Porque o meu público é o público técnico, né? São os técnicos de eletrotécnica, de eletrônica, de automação, os engenheiros, eletricistas, engenheiros eletrônicos, mecatrônicos, os técnicos de eletromecânica, de informática industrial. Então, sempre a gente vai para a indústria porque esse é o público que acompanha o nosso canal, né? Mas a automação é uma coisa bem mais abrangente, né? Então a automação está em tudo, e é sobre esse tudo que eu queria falar um pouquinho aqui com vocês, que eu queria tentar mostrar aqui nesse nosso bate-papo a relevância, né, dessa automação industrial, tá bom? Eu preparei uma arte aqui que nós vamos seguir ela, mas olha, antes da gente entrar no vídeo propriamente dito, onde a gente vai discorrer sobre esse tema, eu queria mais uma vez convidar você para o engajamento aí no nosso canal, tá? Então, assim, tem sido muito bacana, gente. Olha, eu nunca tive um canal no YouTube, né? Esse canal, grande parte das pessoas já sabe a história do nascimento desse canal. Eu era professor de escola técnica, né? E aí, todo mundo sabe que eu trabalho como técnico numa grande empresa do ramo de energia, né? E assim, devido à minha ocupação de ter que ir para outras usinas, né? Só para você ter ideia, eu trabalhei lá em Belo Monte, eu trabalhei em outras usinas de grande porte, então não ficava ali parado na minha cidade. Eu comecei a ficar impossibilitado de lecionar numa escola técnica. Que você imagina, você era meu aluno, a gente começava lá um determinado assunto e eu tinha que me ausentar por 1 ou 2 semanas para fazer uma viagem ao trabalho. Então, assim, não estava legal isso. Eu fazia de tudo para não ir viajar, para poder não prejudicar os meus alunos, mas inevitavelmente às vezes isso acontecia e por isso eu tive que abandonar a atividade de professor em sala de aula, porque eu estava com dificuldade de cumprir essa obrigação de estar na cidade ali presente, né? Então, o canal Viver de PLC, ele nasceu para que eu pudesse me realizar ensinando a vocês e pudesse alcançar os meus alunos. E aí os meus alunos agora se tornaram, eu não digo nem desse Brasil, mas no mundo todo, né? Nós temos pessoas que acompanham o nosso canal
fora do país, né? Moçambique, Angola, África do Sul, Paraguai, né? Então, assim, geralmente as pessoas que acompanham até países da Europa, Portugal, né? Portugal e outros países que não são de língua portuguesa, mas hoje com a facilidade da internet aí que você coloca o tradutor ali, né, para criar a legenda, então isso facilita o dia a dia. Quem usa tecnologia, cara, a tecnologia realmente ela tem tomado esse espaço e tem estreitado, né, essa distância geográfica. Então tem sido muito bacana a experiência de poder ter alunos aí no Brasil e no mundo todo. Isso é muito legal porque a gente consegue trocar essa experiência. Então, esse não é o meu canal, esse é o nosso canal. Então, cara, tem muita gente que acompanha o nosso canal que ainda não se inscreveu. Não custa nada, dá essa moral para nós. Clica aí em inscrever e ativa o sininho que tem vídeo novo toda semana e ele é feito com todo carinho para vocês, tá certo? Bom, sem mais delongas, né? Vamos ficar aqui falando sobre isso. Eu acho que já dei meu recado. A ideia é realmente despertar você para um compromisso que não é comigo, mas é com a nossa classe, né? Nossa classe de profissionais que precisam do conhecimento e que eles não conheçam só por mim, mas que você possa também contribuir aí para o crescimento dos nossos amigos, tá bom? Então vamos lá, vamos dividir aqui e ver essa arte que eu preparei para vocês, né? Bom, conceitos de automação, deixa eu me ajeitar aqui, opa, aí. Vamos falar aqui um pouquinho sobre conceitos de automação. Vamos tentar trabalhar aqui hoje essa ideia de automação como uma coisa um pouco mais macro, né? Uma coisa maior, né? E talvez alguns de vocês já tenham visto a automação dessa forma que eu vou abordar aqui, e outros talvez não e despertem para isso e falar, poxa, realmente isso aí faz sentido. Bom, vamos lá. Eu já falei aqui sobre se inscrever no canal. Vamos pular isso aqui. Bom, o conteúdo da nossa série, né, nós vamos falar sobre onde está a automação, automação residencial, comercial e industrial, tá? Então nós vamos tentar embasar cada uma dessas aí para vocês e assim, dentro da série nós vamos nos aprofundar sobre as possibilidades em cada segmento desse aí, tá bom? Bom, vamos lá. Olha só, pensa comigo. Né? Quando a gente fala em automação, para o meu público aí em especial, né, que são os técnicos, né, que trabalham aí nas indústrias, e aí eles falam assim, pô, Carlos, automação é PLC, cara. E você é do canal Viver de PLC, então tô certo ou tô errado? Eu disse, não, você tá certo não, cara. Você não tá certo não, e eu vou explicar por quê. Porque a automação vai além disso aí, né? Então vamos ver esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, de um exemplo aqui do micro-ondas, né? Bom, quando você vai colocar uma coisa para esquentar, vamos supor, existem uns hambúrgueres, né? Aqueles hambúrgueres de menino de apartamento, né? Os hambúrgueres velho feinho lá, né? Que você pega ele, tira do plástico, coloca dentro do micro-ondas e esquenta ali, né? E quando você pega o papelzinho dele lá, ele fala, deixar 3 minutos, por exemplo. Não sei se é 3 minutos, mas só para exemplificar aqui. Eu quero 3 minutos para ele ficar pronto, né? Então, como é que você faz? Você vai lá no micro-ondas, né? Quem tem micro-ondas sabe o que eu estou falando. Você coloca lá 3 minutos, aperta um play e ele vai passar 3 minutos ali aquecendo a sua comida, o seu lanche, e depois de 3 minutos ele vai desligar sozinho. Bom, o fato de desligar sozinho dentro de um tempo pré-determinado, isso é uma automação. Vamos lá, vamos para um outro exemplo dentro do micro-ondas também. Por exemplo, quando você pega uma carne lá, um peito de frango, por exemplo, né, que ele vem lá no pratinho, e você coloca dentro do micro-ondas, aí você coloca assim, fala, pô, não sei se vocês já perceberam, aqui nessas teclas aqui, tem lá descongelar. Né, então você clica em descongelar e aperta o play. Pronto. Ele já existe uma pré-programação ali dentro, que ela é feita para descongelar um produto semelhante àquele que você está colocando ali. Então, sei lá, se leva
12 minutos, 15 minutos, com pausas, né? Que às vezes acontece que ele vai fazendo isso e dando umas pausas, né? Essas pausas, elas têm lá a sua razão de ser, que talvez para não cozinhar a carne, sei lá, eu não sei explicar porquê, mas ele tem lá umas pausas, ele faz uma pausa, depois ele começa a aquecer de novo, depois ele faz uma pausa, pelo menos o da minha casa é assim, não sei se ele foi feito errado e se todos são assim, mas o que eu quero chegar no ponto da nossa avaliação, do nosso pensamento, do nosso bate-papo aqui, é que existe ali uma programação feita, um algoritmo que roda de forma que você não precisa ficar se preocupando. Se aquela pausa ela existe por um motivo que pode prejudicar a carne, não vai precisar você ficar contando, depois de 3 minutos dá uma pausa. Não, o processo vai acontecer de forma automática. Isso é uma automação, tá? Ou seja, um processo que acontece de forma automática. Você apertou no play, já está pré-programado e tudo vai acontecer da forma que você quer. Né? Tem uma máquina também que eu posso fazer uma semelhança para vocês, que é a máquina de pão. Eu não sei se vocês conhecem, a máquina de pão tem de um fabricante, eu acho que é Britânia, né? E aquilo é um negócio bom demais, cara. Você coloca os produtos lá, geralmente na máquina já vem umas receitas, aí você coloca os produtos lá dentro, fecha e bota assim, a hora que você quer o pão. Bom, ali a máquina já sabe o tempo que demora para fazer o pão. Então quando chega numa hora antes da hora que você quer o pão, ele considera o tempo que leva para fazer o pão, aí ela liga sozinha e começa a fazer o processo de criar o pão para você. Então quando você acorda, sei lá, 6 horas da manhã, se você disse que quer o pão 6 horas da manhã, quando você acorda 6 horas da manhã, o seu pão tá lá feito e você, rapaz, é muito bom acordar com esse cheiro. Por isso que eu sou gordinho, cara. Então você acorda com aquele cheiro gostoso de pão e você diz, tá tudo pronto. Então você não precisa se preocupar, né? Então esse é um processo automático. Na nossa imagem aí também, nós temos aí a imagem de um elevador, né? E aqui tem um técnico, né, que tá mexendo nesse elevador. E um elevador, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar num prédio que tem um elevador, né? Geralmente quando você chega num andar intermediário, que não são os extremos, você tem dois botões. Um se é para subir, outro se é para descer. Então, vamos supor que você está lá no 10º andar e você quer descer no elevador. Então, você não vai apertar no botão de subir. Muita gente faz isso, mas faz por desconhecer, por não entender como é que funciona o elevador, né? Mas, geralmente, quando se mora num prédio, a pessoa recebe as instruções, porque aquilo, se você aperta os 2 botões, às vezes você gera um custo de energia, de gasto de energia, por um uso inadequado do elevador. Então, se você está no 10º andar e você quer descer, você tem que apertar o botãozinho de baixo. Quando você aperta o botão de baixo, existe lá dentro do elevador uma lógica que entende que uma pessoa no 10º andar, ela quer descer, tá? Aí nesse instante, o elevador está lá no térreo. Alguém aperta no 2º andar para subir. Ele não diz para que andar ele vai, ele apenas apertou que quer subir. Então quando o elevador sai do térreo, isso ninguém precisa dizer isso a ele, apenas a pessoa, ele viu que tem um lá no 10º querendo descer, um no 2º querendo subir, e ele está saindo do térreo. Então ele não vai primeiro atender por ordem de chamada, ele não vai lá no 10º descer, entregar o 10º, depois vai pegar o 2º. Não, ele já sabe, o algoritmo que está lá dentro dele sabe, você não está subindo? Então para no 2º andar, para essa pessoa entrar, ver qual é o andar que ela quer. Se for antes do 10º, você para e já deixa ela e vai buscar o do 10º. Então faz as coisas assim para você ser o mais eficiente possível. Se for no 15º, aí você sobe, para no 10º, para no 10º? De forma alguma. Ele não já sabe que o do 10º está querendo descer? Então ele vai lá no 12º, deixa o que saiu do 2º para o 12º, depois desce para pegar. Por quê? Ele não vai fazer uma perda de tempo parando no 10º andar, porque aquela pessoa que vai entrar no 10º andar, ela não quer subir, ela quer descer.
Então vai ter um desgaste de energia ali para ele parar, abrir a porta, vai ser um tempo perdido para quem já está querendo ir do segundo para o 12º. Então ele faz essa jogada, ele faz esse itinerário de forma automática. Não precisa ninguém dizer agora, faz isso agora. Não, faz isso agora. Não, tudo já está pré-programado ali. De forma a manter o sistema funcionando de uma maneira eficiente, que minimize o custo operacional e também que seja eficiente no sentido de dar agilidade ao transporte das pessoas. Então, esse também é um processo automático. O que não dá para ser automático, obviamente, que é a solicitação de quem quer usar. Mas quem quer usar está chamando um elevador que trabalha de forma automática. Quem é mais velho um pouquinho que nem eu, lembra-se que nos elevadores, antigamente, existia uma figura dentro do elevador chamada assessorista. Então você entrava no elevador e dizia, por favor, andar de número 10. Aí ele apertava o botão, ele estava lá só para isso. Ele dava um comando fechando a porta e seguia lá para o 10º andar. Deixava você lá e descia. Então essa figura ela começou a desaparecer do mercado de trabalho à medida em que os elevadores passaram a funcionar de forma automática, tá certo? Então, automação, automático, tá? Então, perceba que aí eu estou falando de algo que é elétrico, né? O micro-ondas também, toda essa automação é elétrica, tá? E nós vamos agora para o nosso terceiro exemplo, que é esse camarada aqui, a central de ar. Né? Então talvez você que está assistindo esse vídeo, você tenha um aí na sua casa, né? Aqui tem 5 aqui em casa, porque aqui, meu amigo, é um sol para cada um, e se você não climatizar, o troço fica quente demais ou por demais, né? Então perceba que aqui na central, nessa central de ar, como é que você faz? Você geralmente liga ela, né? Agora mesmo está uma ligada aqui, ela está ali com a temperatura de 21 graus. E como é que funciona ela, né? Para alguns eu estou chovendo no molhado, para outros que estão começando em automação, eu quero que vocês entendam que a automação é tudo isso, né? É tudo isso. Então eu coloquei lá 21 graus, ele vai ligar o compressor e ele vai começar a despejar um arzinho frio dentro desse meu laboratório aqui. À medida que ele vai se aproximando ali, quando ele chega em 22 graus, ele já vai começando a diminuir um pouquinho ali o seu volume de ar frio, porque ele já sabe que está chegando no set point. Esse 21 graus, ele é o set point. O que é o set point, Carlos? É o valor desejado da minha temperatura, tá certo? Então esse é o valor desejado, o valor que eu quero para a minha temperatura. Então ele vai aqui, para e começa a desligar lá o compressor e fica num processo de ventilação, porque o objetivo dele é manter esse meu laboratório numa temperatura de 21 graus, tá certo? Então todo esse processo de manter em 21 graus é automático. Para isso ele tem um sensor de temperatura, né, que lê a temperatura e assim vai comandando o compressor e o ventilador ali que joga o ar frio dentro desse ambiente, tá bom? Então assim, tudo isso é um processo automático. Então se você for partir aí para vários segmentos, vocês vão ver que muita coisa automática. Você pegar o carro, câmbio automático, né? Você liga o carro, vai acelerando, ele vai vendo a necessidade de que marcha é e ele vai mudando sozinho. Então você só faz acelerar ou frear. À medida que você freia, ele vai reduzindo as marchas, porque ele fala a velocidade ficou menor, então eu estou reduzindo aqui para uma marcha de mais força, até mesmo para o carro. E quando para o carro, eu regulo a embreagem de forma que não tenha força para poder estar querendo fazer o carro andar, certo? Bom, um exemplo aí clássico de automação, né, que eu gosto de usar, sempre usei nas minhas salas de aula, é o exemplo da caixa d'água, né, que é uma coisa muito simples, né, mas vamos lá. Eu, como tenho aí já alguma idade, não sou um velho, mas já tenho alguma idade, e vim também ali de uma situação de muita pobreza, né, então o que é que acontece? Antigamente a gente tinha uma caixa, as caixas não eram feitas assim desse material, que é mais apropriado, porque
mantém uma caixa mais limpa, mas elas eram feitas de alvenaria mesmo, né? De tijolo, cimento ali, com amarração de concreto, né? Que era um reservatório, ficar em cima do banheiro ali. E toda vez que a gente queria encher essa caixa, a gente abria um registro aqui, ela enchia, e nós sabíamos que a caixa havia enchido na hora que começava a sangrar aqui por esse caninho que nós chamamos de ladrão, né? Quando sangrava aqui pelo ladrão, que nome, né? Que é porque a água fugia, é chamado de ladrão. Aí a gente sabia que a caixa estava cheia. Aí a gente fechava aqui esse registro, só que ficava um tempinho até equalizar aqui essa água perdendo. Imagina que se você paga a água, né? Todo mundo paga a água. Então, uma parte da água aqui ela era desperdiçada, né? E aí alguém resolve, né, de muito tempo atrás, que pra gente lá naquela época já havia boia, mas não era acessível pra gente, para vocês verem como a vida no Brasil ela melhorou consideravelmente, né? Então o que é que acontece? A boia ela resolveu esse problema, porque ela é um registro que fica aqui, ó, né? E na medida que a água sobe, ela fecha esse registro, na medida que a água desce, ela abre esse registro. Essa abertura desse registro é proporcional à posição da boia, e assim a vida vai acontecendo, e essa automação, ou seja, uma vez que colocou a boia, nunca mais precisou usar o registro fica aberto o tempo todo, porque a boia fica regulando aqui. Bom, acontecia sair aqui pelo ladrão água, acontecia quando essa boia dava um problema. Então quando você via a água saindo aqui, é porque a boia havia dado um problema, a gente comprava outra boia, colocava aqui, e ó, vida que segue, mais um tempão aí usando e usufruindo esse benefício, tá? Bom, onde está a automação, né? Então, já citei ali alguns pontos e continuo citando aqui que, olha, num caixa eletrônico, né? Pra vocês terem ideia, cara, mais uma vez, eu não sou velho, mas sou do tempo em que quando a gente queria tirar um saldo da nossa conta lá no banco, a gente ia lá no banco, chegava lá, tinha um balcão, uns funcionários do banco, e eu dizia, meu nome é Carlos, minha identidade é essa, eu quero saber o meu saldo. Ele ia lá numa mesona comprida, pegava uma fichinha, olhava meu saldo, trazia a fichinha e dizia, ó, seu saldo é esse, eu quero fazer um depósito de tanto. Ele anotava o depósito ali e pronto. E aí ia atualizando o saldo. Eu não sei como é que era o processo lá dentro, mas era assim que eu tirava o saldo antigamente. Então hoje, cara, você chega aqui, ó, num caixa eletrônico, que às vezes não é nem do seu próprio banco, é um caixa 24 horas, e você faz toda a transação, tira dinheiro, faz depósito, e faz toda a sua transação ali apenas com seu cartão e sua senha, e de forma automática, sem a presença de um indivíduo, né? Eu cito o caixa eletrônico, mas podem ser os ônibus aí, os ônibus de alguns países que você entra lá e você mesmo coloca o dinheiro, pega o troco, é tudo sem funcionário ali, né? Então, muito legal. Restaurantes, né, que possuem automação aí, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de chegar, você senta lá na mesa, então você aperta no botãozinho, você chama o garçom, você não precisa estar chamando ele, que alguns garçons nem gostavam, né? Que eu chegava em outros estados, que ele falava, oi, aí o cara vinha brabo. E por que você me chamou assim? Eu digo, agora deu uma pica, só fim de chamar. E aí, lógico que não havia maldade nenhuma naquela forma de chamar, mas o cara se ofendia. Você vai para outro país, cara, que você fala assim, opa, se você fizer isso, você tá ferrado, cara. O cara vai dizer que você desrespeitou ele. Então, assim, e assim, a gente não, lógico, não faz isso por mal, mas é uma questão da nossa cultura, né? Eu me lembro que aqui na Bahia mesmo tinha um pessoal que chamava assim, ô pessoa. É por quê? Porque é uma pessoa, pronto. E era uma forma de não dizer, ei, ou você, tal, não. Então, pessoa, sei lá, cada lugar, né, aqui no Brasil, como é um país continental, até cada estado, região tem a sua forma, né, de cultura ali. E para você, às vezes, não pagar esses micos, uma automaçãozinha aqui que você aperta no botão, o garçom vem até ali, faz o seu pedido. Alguns você consegue fazer o pedido por ali mesmo. Então, assim, automação presente em tudo que é lugar. Bom, a gente traz o exemplo também do shopping, porque o shopping, cara, é um grande lugar de encontro.
com grandes aglomerações, né? Você tem cinema, você tem elevador, você tem o shopping é todo climatizado, você tem a praça de alimentação, que é aquela coisa gigante, né? E ao invés de você ter pessoas ligando esses equipamentos para criar e gerar um determinado conforto, né? Você tem estacionamento que você pô, chega num shopping, você não tem ninguém lá para levantar a cancela, é tudo automático, você pega o seu ticketzinho, você vai lá, você, quando é pago, você vai lá na máquina, você mesmo paga, não precisa de ninguém, e você depois apresenta ele, sai, vai embora para sua casa, e assim, é tudo automático. Todas essas ações é que tornam e que trazem a sobrevivência de um determinado segmento. Porque se fosse colocar pessoas para trabalhar em tudo, talvez os negócios ficassem, como é que eu posso dizer, não sobrevivesse, né? Tiraria a sobrevivência de um determinado segmento, tá bom? Então, só para exemplificar para vocês e mostrar a magnitude do que é a automação, né? Saindo desse contexto de automação industrial, mas trazendo para um contexto amplo, tá certo? Que é o contexto da automação como automação, tá? Bom, vamos lá. Agora eu queria falar aqui desses 3 segmentos, rapidamente aqui. Eu ainda vou fazer vídeos detalhando cada um deles, né? Mas a automação está presente na residência, né? Ou seja, hoje tem sido muito comum o uso da automação residencial, né? E para fazer essa automação residencial, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar no IoT, né? Que é a internet das coisas, né? Ou seja, vários equipamentos que já estão vindo com a internet incorporada neles, para que haja essa integração. O intuito dessa integração, né? Embora exista aí várias teorias aí de que é espionar a gente, né? Mas pode ter tudo isso, lógico, mas o intuito maior é gerar conforto. É você poder, através do seu celular aqui, ó, né? Opa, do seu celular, você poder controlar a sua casa toda, você poder monitorar a sua casa toda e trazer segurança para você mesmo, né? Então, veja que essa imagem, ela ilustra, né, muito bem aí, ó, as luzes controladas por Wi-Fi, controle de temperatura, quando é climatizado, então ele já liga automaticamente a central de ar. O café sendo feito automaticamente, né? Você escolhendo aqui a sua música, o seu filme, né? Ó, ligando o home theater, a TV e tantas outras coisas, né? Dentro do processo da automação residencial, nós temos aqui predominante alguns protocolos de comunicação, como o MQTT, que é justamente o mosquito aí, né? Que é o que traz a internet das coisas, o Zigbee. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o Zigbee, a importância dele, o uso de PLC, softwares, né, são vários softwares aí que você integra para poder usar, seja no celular, ou no seu tablet, no seu desktop, ou até mesmo no IHM que fica num lugar estratégico da casa, você poder fazer a integração de tudo isso. E a tão famosa Alexa, né, que muita gente tem aí que fala: Alexa, como é que você acha que eu estou hoje? Você está lindo, professor Carlos. Ô Alexa mentirosa. Tem que mudar o algoritmo para ela poder também deixar nosso dia melhor, né? Bom, a automação residencial é uma crescente hoje no mercado, tá? Nós vamos discorrer sobre a automação industrial na nossa próxima aula, né? Nós vamos detalhar, nós vamos mostrar para vocês a oportunidade, né? Mas deixando muito claro, gente, que a oportunidade é para quem tem conhecimento, tá bom? É um mercado aí que tende a crescer muito. Todo mundo quer a sua casa confortável e bem integrada, viu? Bom, temos a automação comercial, né? Então eu trouxe essa imagem aqui porque ela ilustra muito bem, né, essa questão das maquinetas, a integração de balança, né, com os softwares de pagamento, geração de nota fiscal, leitores de código de barra, tem comércio que tem os RFIDs aí para você cadastrar e rastrear toda a sua mercadoria. Essa outra foto aqui, essa outra imagem aqui, ela fala muito sobre a automação para controle de estoque, né? Ou seja, imagina, você está ali interagindo e à medida que tudo que está saindo do seu comércio já está gerando novas ordens de compra, porque para não deixar faltar por um processo que você automatizou,
Ou seja, imagina, você não vai precisar ficar pensando em tudo, né? Então, quando a gente fala de automatizar o estoque, automatizar o seu processo de venda, o estacionamento do seu estabelecimento, as contas para pagar do seu estabelecimento, então tudo isso funcionando de forma automática, integrada. Então, automação é tudo isso, e a automação é vida para a empresa, porque ela diminui seus custos e ela permanece saudável no mercado, ou seja, uma empresa competitiva, tá certo? Bom, e por último, nós vamos ver aqui a automação industrial. Essa aqui é o nosso carro forte. Depois que nós discorremos sobre esses dois tipos de automação, nós vamos nos atentar e nós vamos ficar muito concentrados aqui na automação industrial, tá? Porque é essa, cara, que você trabalha hoje aí no setor da indústria, seja uma pequena, uma média, uma grande indústria, e essa, cara, você tem que estar ligado, você tem que estar focado, porque é uma mudança que chegou para ficar. Então, não adianta, todo mundo que tem empresa, eles vão estar maciçamente investindo, tá certo? Para ter os seus processos automatizados e, de uma certa forma, reduzir os custos, né? Reduzir os custos dos seus processos para se manter competitivo no mercado, tá? Então, a gente vai discorrer sobre automação residencial, comercial bem pouquinho, mas em automação industrial é que nós vamos ter muito conteúdo e nós vamos trocar uma ideia muito legal, tá? Eu acho que a gente encerra aqui, né? Depois nós vamos para a aula 2. Bom, mas eu queria agradecer a sua companhia, né? A ideia dessa série é justamente mostrar a vocês assim, a oportunidade que a automação traz, tá? Então, não dá, cara, eu vou reforçar mais uma vez, não dá se você é técnico eletrotécnica, se você é técnico eletrônico, se você é técnico eletromecânica, se você é engenheiro eletricista, se você é engenheiro mecatrônico, se você é engenheiro mecânico, ou você não consegue, você não pode ficar longe da automação, tá? A automação veio para ficar, ela precisa ter espaço para poder a indústria brasileira continuar viva e concorrendo aí no mercado afora, tá certo? Então, você vê, tudo que a gente vê às vezes aqui da indústria, de automação para a indústria, a gente vê ainda num nível não tão 4.0. Mas vocês vão ver que quando ela chegar na indústria 4.0, aí nós vamos ver a integração de todas essas automações. Ou seja, o processo produtivo ligado ao cliente, que está lá na automação residencial, que é ligado ao cliente também, que é o comercial, né? Toda essa interação gerando uma logística de produção focada ali no desejo do cliente e é lógico, focada nos negócios, no crescimento dos negócios, tá certo? Tudo isso, toda essa informação, toda essa gama de informação para gerar tomada de decisão para quem está lá no alto escalão da empresa, tá bom? Então, gente, ficamos por aqui. Gente, mais uma vez, não esquece de dar o seu like ou o seu dislike, né? Não esquece de deixar o seu comentário. Cara, se você ainda não conhece nada de automação, começa por aqui. Olha, eu tenho falado aqui, ó, tem muitos no nosso canal, nós temos lá, você pode maratonar Introdução à Automação, tem uma playlist lá, tem uma que é Programando em Ladder, no Clique 002, né, Programação em Ladder, é um cursinho, mini curso completo lá, que dá para você pegar uma base muito boa. Nós temos instrumentação, nós temos uma playlist de instrumentação, nós temos a Automação para Todos, que é um outro projetinho que nós estamos desenvolvendo, que tem uma série lá que dá para você maratonar e aprender pacas, né? Então, cara, vai ali, não perde seu tempo, né? Reserva um tempo para estudar, porque o seu crescimento parte daí, do tempo que você gasta, do seu investimento no conhecimento, tá bom? Gente, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo, fica com Deus e bora estudar.